Muito boa tarde para você que se liga aqui no nosso Link Esporte Clube Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição. E olha, hoje uma edição super especial para a gente falar da Portuguesa, da Lusa querida, aqui da capital paulista, que encontra a sua página bilionária na história. Uma Portuguesa que volta para a elite do futebol paulista já nos últimos anos. Não conseguiu classificação na segunda fase do Campeonato Paulista, é bem verdade, mas também já começa a pensar em Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, voltando a ter uma divisão dentro do cenário nacional, a Série D do Campeonato Nacional. É importante que se diga a Portuguesa que agora é uma SAF e uma SAF bilionária. Vamos discutir tudo isso e muito mais, de todas as nuances, os bastidores, a história da Portuguesa, com um cara que vive a Lusa diariamente. Lucas Castro está aqui nos estúdios do Link Sport Clube, ele que trabalha na Net Lusa hoje, mas eu e o Lucas já dividimos redação em uma outra oportunidade, né, no Super Sports Net, lá do professor Fernando Alves Firmino. Já fomos companheiros de redação. Lucas, seja muito bem-vindo ao Link Sport Clube, que honra poder falar contigo, amigo. Cara, boa tarde, não sei que hora vai passar esse programa, mas é um prazer inenarrável estar aqui com você, te reencontrando. Na verdade, acho que a gente está se encontrando pela primeira vez. Pessoalmente é a primeira vez, né? Em pessoa. E, cara, para falar da coisa que eu mais gosto nessa vida, que é a, como você disse aí agora, a bilionária Portuguesa de Desportos. Quem diria, né? E viveu nesses últimos anos, tem que fazer conta, pagar conta, que não sei o que e tal, e chega um aporte bilionário, Lucas, que coisa. É que assim, essa história de bilhão também, ela é meio assim, eu acho que a imprensa dá uma exagerada, a SAF também dá uma ali, também quer fazer o dela, mas não é bem assim uma SAF bilionária no sentido de que tá entrando 1 bilhão na conta da Portuguesa. Não é bem assim, né? A gente tá falando, por exemplo, de um clube que tem 550 milhões de reais de dívida, que vai ser abatida através de uma recuperação judicial. Então só aí você já tem 550 milhões. Já perdeu metade do bilhão. Aí você tem mais 500, que é o estádio. O Canindé vai virar uma arena moderna para 30 mil pessoas, 45 mil em dia de show. Então aí você já tem mais 500 milhões. O investimento para o futebol é 260 milhões em 5 anos. Que é um investimento considerável para um time da Série D, né, Enio? Ah, com toda certeza. E assim, é um time que aspira a retornar às principais divisões do futebol brasileiro. E só para a gente fazer uma linha do tempo, né, Lucas? Bora. Esse aporte bilionário que chega para comprar a SAF da Portuguesa, ele vem num momento muito importante da história da Lusa, né? Fundamental. Eu vou te dizer que é um clube que tem as suas páginas heróicas e históricas, né? Como você bem ressaltou, torcedor da Lusa, um torcedor que não abandona o time mesmo num momento tão complicado como esses últimos anos. Depois daquele rebaixamento de 2013, a Lusa navega em mares bem complicados, né? Perdendo divisão, inclusive, do Campeonato Brasileiro, e nessa temporada conseguindo ter calendário o ano inteiro, né? O Campeonato Paulista tem a Copa do Brasil, inclusive vai jogar hoje. Essa gravação está sendo feita numa quinta-feira, antes da bola rolar, inclusive, aqui no Dr. Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Ou seja, é uma nova fase, né? E esse aporte bilionário, eu lembro que quando essa notícia explodiu, aqui no Link Sport Clube, as pessoas mandavam no chat, falando, agora a Portuguesa vai virar o Manchester City do Brasil, agora a Portuguesa vai ser o maior comprador das Américas. E boa parte da torcida se levou nessa onda, né? A gente recebeu mensagem lá, Enio, de gente falando que a Portuguesa agora deveria contratar Gabigol, contratar Dudu. Não é bem essa a realidade, até porque a SAF ela não é nenhuma filântropa, ela não está fazendo caridade, ela não está investindo na Portuguesa porque ela gosta da Portuguesa, ela está investindo porque os investidores querem ganhar dinheiro com o clube. E já, inclusive, começaram a ganhar. A Portuguesa essa semana vendeu um jogador, fez a maior venda de um jogador não formado na Portuguesa, ou seja, eles estão ali querendo ganhar dinheiro, claro, mas é um ganha-ganha, porque o sucesso financeiro deles também é o sucesso esportivo do clube. Eles não querem ficar na Série D, eles querem que o clube suba o máximo de divisões possível. E assim, eu estava conversando esses dias atrás com o Luiz Gaspar, que trabalha do Sodat News. Do Sodat. Isso, exatamente. Ele esteve aqui no Link Sport Clube para a gente falar um pouquinho de Portuguesa. Logo ali, eu acho que foi na estreia do Campeonato Paulista, um pouco antes da estreia do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Ele veio aqui para a gente discutir e tal. A edição das 6 normalmente fala sobre o Palmeiras, a edição do meio-dia fala do Corinthians e outros clubes aqui de São Paulo. E ele me falou, a conversa
por parte da diretoria era realmente fazer uma grande contratação para o Campeonato Paulista, uma contratação midiática. O problema é que você tem que tentar convencer um jogador desse porte a chegar numa Portuguesa que depois do Campeonato Paulista vai ter que lidar com a Série D. E não é tão fácil assim conseguir... Falar em Nani, né? Exato. Sonhar não custa nada, mas eu acho que o mais importante nesse momento, né, Lucas, não sei se você concorda, nessa nova fase da Portuguesa, é conseguir ter um time primeiramente competitivo e que consiga atingir o objetivo do ano, que é ir para a Série C, né? Série C. E é muito difícil você conseguir no Paulistão trazer jogadores assim de mais nome estando na Série D de dado. Isso não vai acontecer agora, inclusive, para você ter uma noção, a Portuguesa contratou 19 jogadores para o Campeonato Paulista. Acho que o único jogador mais conhecido assim do grande público é o Henrique Almeida, você lembra? Sim. Aquele centroavante campeão mundial sub-20 em 2011. E, cara, eu acho que talvez ele tenha sido a pior contratação, assim. O cara não resultou. Não conseguiu performar, né? Teve problemas físicos, técnicos e, inclusive, já se desligou da Portuguesa. E alguns jogadores que vieram, assim, mais naquela do scout, sabe? Jogadores que vieram de mercados mais exóticos, assim, acabaram dando certo. Então, eu acho que é muito isso. Enquanto a Portuguesa não estiver, pelo menos, ali numa Série B de bola, vai ser difícil trazer jogador de nome, assim. A não ser que seja um cara mais fim de carreira, né? Igual a Portuguesa já teve nos últimos tempos aí, Pará, Vitor Ramos e por aí vai. Eu lembro muito do Vitor Ramos. Foi na campanha do acesso, não foi? Da Série A2? Não, foi no primeiro ano de Série A1, foi em Exato. 2023. E, cara, ele jogou 3, 4 jogos ali também, sem condição nenhuma, e foi embora também. Então, falando sobre essa... a gente tá vendo aí algumas imagens, né? Principalmente da Portuguesa jogando no Pacaembu. No Pacaembu. A gente sabe que você já trouxe no seu destaque inicial, né, essa necessidade numa reforma do Canindé. E nesse momento, não é tão barato, né? A gente sabe que principalmente um estádio que está muito bem localizado, tá, gente? A Arena de Show ali pode ser... Talvez seja a melhor localização da capital, né? Porque é perto da rodoviária, é perto de estação do metrô. Ali é tudo muito próximo, perto da Marginal, enfim, ali é mais fácil chegar. Fácil acesso ao aeroporto também. Exato. Assim, jogar no Pacaembu nesse momento, pra você, é perder um pouco da identidade ou perde um pouquinho daquela atmosfera? Ou realmente é o mal necessário nesse momento pra viver uma nova fase do clube? Cara, perde, né? Mas é aquela coisa, né? Não tem muito o que fazer. O Canindé não vai ter... Aliás, o Canindé ele nem ia ficar fechado agora. O plano inicial da SAF era começar a reforma só no ano que vem. Porém, eles viram a situação que o estádio está, acharam melhor já adiantar essa mudança e fomos para o Pacaembu. O Pacaembu é um estádio que teve uma reforma aí de 800 milhões, né? Que a gente não faraônico, sabe. Né? Uma obra faraônica, enfim. Pois tem uma perda de atmosfera, até porque a Portuguesa ocupa só um setor lá, então dá aquela vibe de estádio vazio, saca? Mas é um estádio legal, assim, grama sintética, que está aí bastante na discussão, né? Aí essa semana. Mas é um estádio legal, é na capital, é central. Mas a Portuguesa está tendo problemas lá, tanto de custo quanto de logística, vários problemas. E, olha, eu não me surpreenderei se a Portuguesa mandar os seus jogos na Série D em outro lugar. Por que você fala isso? Em relação à estrutura, realmente o Pacaembu hoje não tem aquela estrutura imaginada antes, porque a gente está tendo imagens agora. Cara, foi uma reforma, foi uma reforma enorme para receber jogos, enfim, a final da Copinha foi lá nessa temporada, meio que aos trancos e barrancos e tal. E você acha que mesmo com todo esse novo aparato do Pacaembu, ele não está ainda à altura de receber partidas, seja do campeonato estadual, seja do campeonato nacional? Eu acho que ainda não. E aí, não é só uma opinião minha, né? Boa parte da imprensa que está frequentando o Pacaembu tem notado isso, principalmente em jogos grandes. A Portuguesa recebeu lá o São Paulo, recebeu o Corinthians. A gente viu lá a imprensa com bastante problema. A gente teve problema também com a arbitragem, que teve que estacionar carro junto com torcida. Teve vários problemas, assim, que não são grandes problemas, mas ali que vai minando. E a Portuguesa, Wayne, a gente sabe que a média da Portuguesa, tirando esses clássicos, né, que a gente chama de clássico, sei que vai ter gente aí que vai falar que eu acho que é clássico. Inclusive, na outro CNPJ eu chamo de clássico. Às vezes o pessoal lá no chat fala, pô, clássico? Claro que é clássico, a Portuguesa, acho que é. O que não é com um time Grenai, mas enfim. De graça, hein? Eu aqui todo cuidadoso pra falar da Portuguesa, ele vem e manda um shade pro meu time. Ah, pelo amor de respeito, Juventus da Moca. Mas vamos então, lá. Enio, tirando os clássicos, a média da Portuguesa no Pacaembu tem sido ali de 1.800 pessoas.
E o custo lá, a gente sabe que não é barato, né? Então, e aí não é nenhuma opinião minha, uma informação até soltada pelo Flávio Gomes, jornalista, lá na Placar TV. Ele disse que a Portuguesa já está vendo analisando outros estádios. É que para a torcida portuguesa é complicado, porque a torcida portuguesa ela é meio localizada, assim. Então, saiu ali da Grande São Paulo, até saiu da capital, na verdade, já fica difícil. Mas eu acho que o estádio mais provável que a Portuguesa jogue, sabe qual é? Qual? A Fazendinha. Do Que Corinthians. é o estádio do Corinthians ali, que tá Parque de São tendo Jorge. jogo do feminino, né? Sim, feminino e sub-20 às vezes ocorre ali no Parque de São Jorge. É uma boa alternativa, eu já ouvi falar sobre isso. Eu acho que é uma boa alternativa, tá dentro da cidade de São Paulo, tá? Não é tão custoso, eu acho. E não é tão longe, né? Exato. O estádio é menor. O estádio é menor e tal. Resta ver a qualidade do gramado que o Corinthians vai disponibilizar para o português jogar, né? E lá não é sintético, né? E lá não é sintético, tem esse outro porém também. Falando desse momento mais recente da Portuguesa, né? A Portuguesa foi eliminada na fase de grupos do Campeonato Sim. Paulista. Quando eu recebi aqui o Gaspar, a expectativa, obviamente, era avançar de fase e tal. Mas eu lembro que no ano passado, a Portuguesa ficou num grupo muito peculiar do Campeonato Paulista, que se ela não fosse rebaixada, ela conseguiria uma vaga na próxima fase. Esse ano, com todas as questões envolvendo investimento e tal, a torcida ficou um pouco decepcionada de não avançar ou foi algo natural por conta da dificuldade do grupo? Cara, eu não vou nem dizer decepcionada, eu vou dizer frustrada um pouco. Não tanto, assim, por não ter classificado, mas assim, porque o jeito como o campeonato se apresentou, a Portuguesa brigou pela vaga até a última rodada. E era bastante possível. E não foi, essa classificação ela não aconteceu por conta de alguns tropeços que a gente vai lembrar da Portuguesa no campeonato. Teve o Novo Horizontino, que a Portuguesa abriu 2-0 e deixou empatar. Teve gol do São Paulo no último lance. Então a gente vai lamentar esses resultados que nos tiraram da próxima fase. Mas também não dá para dizer que a Portuguesa mereceu classificar. E também não dá para ficar triste ou muito decepcionada com o desempenho da Portuguesa, porque a Portuguesa conseguiu atingir os objetivos que foram estipulados pela SAF, né? Que era permanência tranquila, a Portuguesa não sofreu. Não sofreu, porque pela primeira vez, né? Esse é o terceiro ano da Portuguesa na Série A1 consecutivo e dessa vez não sofreu. E também a vaga para a Série D no ano que vem, né? Claro, a Portuguesa vai jogar a Série D esse ano, mas ela tem esse backup, né? Se não subir, tem o ano que vem de novo. Que é importantíssimo ter um calendário nacional, ainda mais um clube que almeja coisas grandes, né? Nessa próxima temporada. A Portuguesa, que foi quarto colocado no grupo B, com 13 pontos conquistados. O classificado foi o Bragantino, com 17 pontos. E o primeiro colocado do grupo foi o Santos, com 18. A diferença foi pequena, 5 pontos entre a Lusa e o líder do grupo. E que é uma estatística interessante, a Diga. Portuguesa só perdeu para times de Série A. Foram 3 derrotas no campeonato para Palmeiras, para Mirassol e para São Paulo. Dá pra dizer que agora o coração do torcedor já tá cheio de esperança pra Série D? Cara, se você me perguntasse isso 10 dias atrás, eu ia dizer que sim. Mas a gente está começando a ficar preocupado com um certo desmonte que está à venda do time. Eu te falei, a gente vendeu essa semana o Renan Peixoto, que era o centroavante, foi para o Atlético Paranaense, até uma venda muito interessante de 6 milhões de reais. Para um clube da Série B, um clube que tem bastante dinheiro, inclusive o Atlético Paranaense. Pois é, hoje a gente acordou com a notícia que o Jajá, o ponta-direita, que fez gol no Corinthians, fez um golaço, que ele já está em Goiás, acertando Já Goiás. está. Já. Já foi. Já foi. Provavelmente aí um empréstimo. É aquilo que a gente estava falando, né, no começo do programa, né, Enio? Série D é difícil o jogador querer jogar. Sabe por quê? Porque não passa em lugar nenhum, não tem repercussão. Como que vai ser a transmissão, inclusive, esse ano? Cara, a CBF ela não consegue vender os direitos da Série D há algum tempo. Então, vale a lei do mandante. Os times negociam com quem eles quiserem, né? A Portuguesa está negociando aí com um serviço de streaming e, pelo visto, vai ser eles. Pelo menos nos jogos em casa. Então, vai passar de graça no YouTube. Ah, tá. Então, pelo menos uma boa notícia pro torcedor da Lusa, né? Eu realmente, pegando na memória, né, Lucas? A Série D do Campeonato Brasileiro tem uma problemática enorme por conta da CBF. Ela vai dividir em grupos, mais uma vez, como sempre acontece. São 64 times. É muito time jogando a Série D. Eu acho que é até legal, né? Porque cria calendário pro Brasil inteiro e são divididos por regiões, né? Eles tentam regionalizar o máximo possível para evitar a distância. Porque, assim, não tem cota de TV na Série D. E você tem, assim, times que realmente têm uma condição financeira bastante precária, né? Pelo menos a maioria deles. Então, para custear, para ter elenco, é difícil. A única coisa que a CBF dá é passagens.
e até por isso ela regionaliza ali, né? Para não ficar realmente muito custoso. Engraçado, né? A CBF tem um modus operandi bem particular, né? A única coisa que ela paga é a passagem. Daí, para não precisar pagar muito, ela não faz o campeonato inteiro nacionalizado. Ela faz o campeonato regionalizado para ela própria pagar menos. Lembrando que a CBF na última temporada teve um recorde de superávit, enquanto os clubes do Brasil inteiro tem gente estão que fala em Série E, né? viu, Enio? Mas isso aí, nesse Sério? esquema, não tem como, né? Não tem como. Se a D já é tão inviável assim. Eu acho que é complicado mesmo pensar numa série E nesses moldes, ainda mais com a CBF gerindo o nosso futebol ano após ano, é mais complicado ainda pensar num futuro desse. Por que eu tô falando da série A1 do Campeonato Paulista? Nós temos uma mensagem do Robson, zagueiro da Portuguesa, inclusive ele já está na segunda temporada defendendo as cores da Lusa. Ele participou da campanha no Campeonato Brasileiro. É a terceira, viu? É terceiro ano já, né? Isso, ele veio para a Copa Paulista de 2022. 2020, Copa Paulista, hein? Maravilhosa, inigualável Copa Paulista. Vamos ouvir o Robson e ver o que ele falou sobre a campanha no Campeonato Paulista e também projetando o Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil, que a Portuguesa ainda tem no seu calendário nesse ano aqui no nosso Link Sport Clube. Rodou. O nosso Campeonato Paulista, eu acredito que pelo tempo de trabalho, a gente se iniciou aí no final de novembro, mas muitos jogadores chegaram aí bem próximo da competição, no início de janeiro. Eu acredito que a gente fez um campeonato muito bom em nível de desempenho. Acho que a gente assimilou bem o trabalho do professor Cauã e da sua comissão. Acho que a gente fez grandes jogos aí. Claro que pela grandeza da Portuguesa e por aquilo que a gente apresentou dentro da competição, a gente almejava avançar às quartas de finais, mas que infelizmente não aconteceu. Mas eu acredito que ficou um saldo positivo, e mostra que a gente vem a Portuguesa, está vindo numa reconstrução e que com certeza no futuro próximo aí grandes coisas vão acontecer, e que no próximo Campeonato Paulista a gente possa chegar ainda mais longe. E sobre o objetivo da Série D, não existe outro pensamento a não ser o acesso, É um campeonato muito difícil. Acho que é a divisão mais difícil de você conseguir êxito aí, mas sem dúvida alguma pelo projeto, por tudo aquilo que vem sido apresentado para nós e pela manutenção de grande parte do elenco e com essa comissão, acredito que a gente tem condições de conseguir esse acesso, que é algo imprescindível para essa reconstrução, e sem dúvida vai ser a nossa Copa do Mundo, vai ser o campeonato mais importante para nós aí, para a gente conseguir botar a Portuguesa novamente num nível superior aí nacional, que a Portuguesa tem que estar entre os grandes, tem que estar na Série A, mas para isso a gente precisa dar esse primeiro passo, e sem dúvida será feito tudo aquilo que for possível, se for necessário até o impossível para que isso aconteça. E sobre a minha identificação, desde muito novo, eu iniciei meus passos literalmente no futebol na Portuguesa, com 7 anos de idade, permaneci aqui por quase 5 anos, então para mim é um prazer enorme poder vestir essa camisa, poder estar podendo aqui ajudar nesse momento de reconstrução. Espero fazer uma história linda e fazer parte literalmente aí desse momento de que a Portuguesa ressurge grandemente aí no cenário nacional, e eu fico muito feliz de estar podendo, de receber esse carinho também, e sem dúvida alguma entrega, dedicação, empenho nunca vai faltar, para essa camisa que eu tenho um orgulho imenso de vestir, e espero que a gente possa ser ainda muito feliz nesses próximos. É a Copa do Mundo da Portuguesa, a Série D do Campeonato Brasileiro, o Lucas. É isso. E assim, a preparação, eu recebi aqui, o Gaspar, comentei com você, fora do ar, a gente estava batendo um papo, né? Falou, realmente vai existir um desmanche do elenco, realmente vão repensar os nomes para a Série D, até porque muitos vão receber proposta, é natural, Sim. né? A gente sabe como o futebol brasileiro funciona. Mas mesmo com essa remontagem do elenco no meio da temporada, dá para imaginar que a Lusa vai ter forças realmente para brigar até o fim do campeonato por uma vaga na Série C? Porque a gente sabe, né? A curva não é sempre linear nos clubes que têm SAF, estão numa condição
menos favorecida como a Portuguesa estava, né? Uma coisa é você comprar um clube, uma SAF que esteja no Campeonato Brasileiro da Série A. Outra coisa é você comprar um que vai começar a Série D e voltar a ter um calendário nacional. Então, assim, olhando para o elenco nesse momento, dá para afirmar que realmente vai ter forças para buscar essa vaga para a Série C da próxima temporada. Você vê alguns nomes chegando com essas saídas também na Lusa nesse momento? Com certeza vai ter que ter chegadas, né? E assim, se eu espero, é o que eu espero, né? Porque realmente... E assim, não só é o que eu espero, mas é o que foi prometido também, tanto chegadas quanto o acesso. Na verdade, a SAF, quando ela chegou na Portuguesa, ela fez uma apresentação para a torcida e tal. E nessa apresentação, eles falaram que o objetivo do Paulistão era permanência, mas o objetivo da Série D é acesso. Não só prometeram acesso, como prometeram ter a maior folha da competição. Então, eu imagino que a gente vai ter ali bastante chegada. A verdade, a janela fecha amanhã, né? Dia 28. Dia 28. Mas a gente vai ter uma janela doméstica ali abrindo no dia 10 de março, salvo engano. Então, a gente espera. A gente sabe que os reforços que vão vir não vai ser nível Paulistão que a gente teve, né? Jogador que se destaca no Paulistão, joga a Série B depois. É basicamente isso. Se destacar muito, joga a Série A, né? Então, a gente vai ter, imagino, alguns reforços chegando e acho que dá para brigar sim. Como você disse, a Série D não é uma coisa linear, assim, nem sempre o maior orçamento ganha. Um exemplo bom disso é o Red Bull, né? Você lembra que o Red Bull tinha o Red Bull Brasil, né? Antes o de virar extinto Red Bull Brasil. Nunca conseguiu sair da Série D. E agora com o Red Bull, tá na Série A e nunca mais caiu. Então, é uma competição difícil. Você tem que passar 3 mata-matas para subir. Então, é até muito bom que a Portuguesa conseguiu o backup, né? Ano que vem tem como tentar de novo. Se não der certo esse ano... Mas a ideia é subir esse ano, né? Porque até pelo investimento que foi feito, até por tudo que está sendo feito, a ideia é subir esse ano. E assim, quando a SAF chega, engraçado que no Brasil a gente tem essa ideia, né? A SAF é o pote de ouro no final do arco-íris. Virou SAF, vai dar tudo certo. Virou o novo comprador das Américas, é o PSG do futebol brasileiro, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Mas a gente precisa entender, como você bem ressaltou, né? Não é filantropia, a SAF não tá ali para só investir dinheiro e se não der resultado, tudo bem, vão continuar investindo dinheiro. Não é um fundo infinito de dinheiro para fazer investimento no futebol. É importante que a torcida entenda isso, mas eu acho que, sei lá, se é um mecanismo de convencimento por parte da SAF da Portuguesa ter dito tudo isso, o Campeonato Paulista vão garantir a permanência, mas a Série D vem o acesso. Isso não pode jogar contra a própria SAF no futuro próximo aí, porque tudo bem, a ideia é essa. Eu gostei do espírito, né? Vamos colocar o máximo. E eles precisavam convencer os conselheiros, a torcida também, mas é isso, né, Enio? Não criou uma expectativa desnecessária? Eu concordo um pouco com você. Aliás, o presidente da SAF, o CEO, né, o Alex Bourgeois, ele é um cara que tem dessa, assim, é meio vaidoso no bom sentido, né? E ele fala coisas assim, por exemplo, quando ele chegou, ele falou que a Portuguesa ia jogar o futebol heavy metal, inspirado no Klopp. Sério? Falou. E aí quando começa a perder, vira meme, né? Aí esse é o heavy metal, tá? Virou fado, né? Mas essas coisas, quanto mais você fala, mais pressão você joga pra você mesmo, né? E acaba sendo, eu acho que, sei lá, contraproducente um tipo de discurso desse, mas eu entendo também, né? Você ressaltou. Precisa convencer a pessoa. Mas também ele não pode chegar e falar, não vamos subir. Ele tem que ter um discurso e dizer que vamos, né? Eu acho que nem tanto heavy metal, nem tanto MPB, né? Pode ser um meio termo, né? Então. Eu acho que, assim, seria algo mais produtivo, mas eu entendo a ideia dele de injetar até ânimo, né, na torcida, porque eu fico imaginando, assim, Lucas, nos últimos anos, você falou da Copa Paulista, ele muito bem da Copa Paulista, inclusive porque o meu time disputa a Copa Paulista. Eu não quero nunca mais ouvir esse nome na minha vida. A enfadonha Copa Paulista, Nossa. A interminável Copa Paulista, porque, assim, os gramados são, pelo amor de Deus, né? Os estádios são dos mais pitorescos, o futebol, então, eu não quero nem falar se, assim... A gente começou o programa falando que ninguém quer jogar na Série D. Imagina a Copa Paulista. Exatamente. Você tem uma arte de convencimento para fazer o cara permanecer para a Copa Paulista realmente para se aplaudir de pé. Então, é um time que sai desse cenário e a torcida eu acho que estava meio cabisbaixa mesmo nesses últimos anos, né? Apesar do acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro há 3 temporadas, mas é um time que precisava desse carinho,
desse ânimo, desse, sei lá, eu acho, dessa autoestima, né? Sim. E o torcedor da Portuguesa me parece ter reconquistado. O problema é que, às vezes, ficar muito no ar, com 1 bilhão, tal... Porque quando a gente ouve 1 bilhão, você cria expectativa, né? E, inclusive, a informação do Gaspar foi que, um dos dirigentes lá, falou, se eu tivesse condição, eu traria o Gabigol para jogar na Portuguesa. O problema é que ele não vai aceitar vir jogar na Portuguesa para jogar a Série D. Nem faria sentido trazer um cara desse pra Série D. Até porque você tem, tipo, o Gabigol e o resto do time. Você tem que ter um time que seja minimamente equilibrado. E o gasto né? financeiro que você vai ter com ele não vai retornar, não na Série D, né? Assim, é praticamente impossível. Como se você estivesse jogando dinheiro pro alto mesmo, né? E assim, a SAF não tem essa ideia. Vamos voltar no ano de 2013... Porque se o momento é bom, não sei se é muito melhor, mas eu acho que o momento realmente de mais segurança hoje, né? De mais esperança, o sentimento do torcedor da Portuguesa hoje é outro. Mas naquele longevo ano de 2013, 12 anos atrás, a Portuguesa conhecia uma das suas páginas mais tenebrosas, né? Que foi um rebaixamento, não no campo e bola, mas no rebaixamento no extracampo. Escalação irregular de um jogador, causando punição para a Portuguesa. Você, do outro lado do aparelho, bem se lembra. O Fluminense foi favorecido indiretamente pela queda da Portuguesa. O Fluminense propriamente seria rebaixado para a Série B daquele ano. E trocou de posição, a Luz acabou indo para a Série B. Eu tenho um recorte de uma entrevista que nós fizemos aqui com o Guto Ferreira, que foi o treinador da Portuguesa naquela temporada. Inclusive, ele fez um trabalho excepcional na segunda parte do campeonato, né, no retorno, salvando a Portuguesa, que estava, se não me engano, na vice-lanterna ou na lanterna do Campeonato Brasileiro, consegue uma arrancada e a permanência, que não foi confirmada fora das 4 linhas. Só quero fazer um passo atrás na história para depois a gente discutir isso com o Lucas Castro, Guto Ferreira no Link Sport Clube. Conversando com o Luciano, o senhorinho que é meu assessor, ele falou, Guto, você vai conviver com isso o resto da tua vida. E é sempre muito doído cada vez que a gente vem falar, porque esse tipo de conduta sempre, né, por mais que esteja estampado comprovado que a gente não teve nada de problema, de erro na nossa conduta, né? Mas sempre as pessoas mais dosas ou incrédulas sempre vai nos colocar como um dos pivôs dessa questão. E eu falo sempre, né? Se quem é responsável pelo caso não conseguiu colocar em pauta o porquê que aconteceu, né? Não sou eu que tenho que acusar A, B ou C. O que eu tenho que falar é o que sempre falei, né? O trabalho foi feito dentro de campo, da melhor maneira possível. Seria nosso erro se ele tivesse sido expulso num jogo antes e aí a gente não tivesse respeitado a suspensão no jogo seguinte. Não foi isso que aconteceu. À medida que ele foi suspenso em um julgamento, nós tínhamos que ser informados que ele seria julgado. Porque se nós soubéssemos que ele seria julgado, a gente jamais teria colocado ele dentro de campo sem ter o resultado final, sem saber qual foi o resultado do julgamento. As responsabilidades de quem tinha que informar, né? O Caio, na época, falou, Guto, também não fui informado. Então, eu acho que as pessoas que são as responsáveis, jamais vão admitir seus erros, né? Mas essa foi a situação, né? O Everton tinha sido expulso pós a partida terminada contra o Bahia, que ele foi reclamar com a arbitragem, e a gente, envolvido na questão da competição, de estar salvando a Portuguesa, o nosso foco era na equipe. Essas questões disciplinares de julgamento, elas têm que chegar até nós, porque o julgamento nunca é marcado imediatamente, né? E ele foi marcado antes da última rodada, né?
Então, a gente precisava saber dessa questão para que a gente pudesse tomar partido. Até porque o Everton foi para complementar o banco. Eu acho que 2 ou 3 jogos antes ele não estava indo, né? E naquele jogo eu tinha precisamente, não eram nem 20 que podiam ir naquele momento. Eu fui com 18 jogadores no banco, né? E ele, pelo simples fato de entrar no banco, a gente já seria penalizado. E ele acabou até entrando no jogo por necessidade, né? E foi isso que aconteceu. Então, infelizmente, isso manchou. Cara, e assim, aquele ano de 2013 começou com o acesso da Lusa campeã da Série A2 daquela temporada. E aí, o Lucas, realmente é a página mais nefasta da história da Portuguesa? Ah, com certeza. Só achei engraçado você falar que começa com acesso, porque é uma daquelas coisas que só acontece com a Portuguesa, né? Porque em 2011 a Portuguesa tem a Barcelusa, sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro, um super time. Aí o que acontece no Paulistão 2012, cai para Série A2. Aí no ano seguinte joga a Série A2 e a Série A. Mas é o que você falou, uma página nefasta, né? E um pouco mal explicada, bastante mal explicada até hoje, né? A gente ouviu aí as palavras do Guto, né? Ele não tem culpa, né? É o que ele falou, ele era só o treinador. Se não chega até ele que o jogador não teria condição de jogar, ele escala o jogador, né? Inclusive, eu estava nesse jogo, né? Era só torcedor na época. E foi um jogo, assim, modorrento, porque o empate... A Portuguesa já não tinha mais chance de cair, o Grêmio só precisava de um empate ali para ir para a Libertadores. Foi um jogo que não aconteceu nada. O Everton jogou 5 minutos, não aconteceu nada. Mas e assim, isso, né? Entrou para a história, né, Lucas, como o caso Everton, ele que havia sido penalizado e depois não poderia ter sido utilizado naquela partida. E tudo é muito nebuloso nessa história, porque eu gosto muito do parecer do Guto, e o Guto, ele começa essa resposta, e foi a minha última pergunta daquele dia, eu sempre deixo a última pergunta para ser mais ácido mesmo, aprendi com o meu professor William na faculdade. Porque é uma pergunta meio complicada de ser respondida. Para mim é uma das páginas mais doloridas também para o Guto Ferreira. Porque ele tinha feito uma campanha... Fica marcado, né? E outra, ele fez uma campanha muito boa de recuperação da Lusa naquela temporada. E assim, quando... quem dirige o clube não tem a mínima noção do que é dirigir um clube de futebol, fica complicado. Porque se você tem a mínima possibilidade de perder pontos, ser punido pela escalação de um jogador, você, assim, sempre está nele. Pode ser o Messi na Copa do Mundo pela Argentina. Não pode ser utilizado e ponto. Mostra o quão, nos bastidores, aquela gestão... foi, assim, catastrófica para a Portuguesa. Um símbolo do amadorismo, né? A gente viu até ele falando ali que o clube não sabia nem que ele estava sendo julgado, né? Que naquela época também os julgamentos aconteciam no Rio de Janeiro, né? E o clube só mandava um advogado, né? Que às vezes era um advogado ali que já estava ali, já pegava vários clubes mesmo. Nessa comunicação do advogado, o clube não chegou na Portuguesa, né? E aí é um retrato do amadorismo que é até um símbolo do que aconteceu com a Portuguesa depois, né? Muita gente até me pergunta assim, você acha que o caso Everton é o que colocou a Portuguesa na situação atual? Eu acho que não, mas ele é um grande gatilho e ele já dava uma amostra do amadorismo de quem comandava o clube naquela época. Até porque cair da Série B para a Série C, da Série C para a Série D... você tem que fazer um longo caminho, né? Obviamente, eu imagino uma queda de receita, tudo natural de um clube rebaixado da Série A para a Série B, tá tudo certo. Obviamente que causa um dano enorme para o clube, para suas finanças, para sua organização. Mas não é justificável colocar apenas nesse recorte da história, né, Lucas, um clube abrir falência, um clube não ter divisão, um clube não ter a mínima capacidade de ser competitivo, né? A Portuguesa, ela sempre foi administrada de uma forma amadora e muitas vezes até meio provinciana, sabe? Na base dos abnegados, sabe? Tem um cara vai botar um dinheiro aqui, vai pagar um jogador ali. Sempre foi meio assim, né? E o futebol hoje em dia, ele não aceita mais isso, né? Já faz tempo, não é de hoje. A gente viveu uma fase da profissionalização do futebol lá nos anos 30, que quem não se profissionalizou... Ficou pelo caminho, Paulistano, e agora, parecidos. Eu acho que a gente vive uma fase da profissionalização da gestão. Tanto que tem muito clube virando SAF. Não precisa ser SAF, mas precisa ser profissional. E isso que aconteceu com a Lusa foi um retrato desse sistema arcaico que ela viveu
Não à toa a torcida tá tão contente como a torcida até cantava, né? Quando a SAF foi aprovada para tirar a nossa lusa dessa gente. Essa gente é quem nos botou nessa situação, né? E como foi a sensação para você como torcedor na época? Porque a gente tá conversando aqui no nível de jornalismo, né? Mas eu quero saber também o lado do Lucas torcedor em 2013, porque, assim, no final da temporada, antes de tudo ruir, a Lusa estava garantida na primeira divisão, tinha sido campeã da Série A2, ia voltar para a elite do futebol paulista. Era o melhor dos mundos, eu acho que dentro daquele cenário. E do dia para a noite, tudo vem abaixo, o castelo de cartas se desfaz e a Portuguesa foi para a Série B. Como que foi para você como torcedor na época? Cara, acho que é a pior sensação possível, né? Porque é pior do que qualquer goleada, do que perder para rival, do que qualquer coisa, né? Porque é uma derrota fora de campo, né? E fora da alçada da bola, né? Então a gente fica muito triste e a gente sabia que era irreversível. Mas mais triste a gente foi ficando depois, né? Aquela paixão ali foi ficando até meio abalada, né? Meio machucada de ficar acompanhando a Portuguesa jogando Série B e caindo divisão a cada divisão. E cada ano a gente tinha o sentimento que o time era o pior time da história. Então isso aí foi terrível. Mas na época mesmo, a gente sabia que contra o Fluminense seria muito difícil que não acontecesse isso. Ou o Flamengo, tem gente que fala que... Porque tem até essa história, né? Porque o Flamengo no dia anterior também escalou um jogador irregular. Porque, como você disse, essa é uma história bem obscura. E tem várias nuances e várias versões do mesmo fato, né? Essa é uma... Mas até hoje nada provado, né? Então, até que se prove o contrário, isso é tudo teoria da conspiração, né? Exatamente. Só para... E olha, eu lembro muito bem dessa cobertura na época. Eu não era jornalista, obviamente, em 2013, eu tinha 15 anos. Já trabalhava em rádio, mas não era jornalista, né? Não ficava tão preso a essas coisas. E era uma época muito feliz na minha vida, inclusive. Rapaz. Eu lembro da comunidade portuguesa aqui de São Paulo, fazendo piquete na frente da STJD. O falecido Roberto Leal. Eu tava tentando lembrar o nome, cara. O Roberto Leal, que é um dos maiores cantores da história da música popular portuguesa. E compositor do hino atual da Portuguesa. Sério? Lindo, então, deve ser o hino. Porque o Roberto Leal, inclusive conheci o Roberto Leal e vi ele várias vezes durante a vida dele, porque ele fazia shows numa cidade próxima da minha, lá em Bragança Paulista. Ele ficava muito ali, num hotel resort de um português, tal. Uma pessoa sensacional, pessoa muito simpática. Uma perda enorme para a cultura brasileira e portuguesa também, obviamente. E eu lembro que todos eles fizeram esse movimento na época, mas... o Maestro João Carlos, né? Maestro João Carlos Martins. Então, assim, era um movimento encorpado, mas, obviamente, a gente sabe que dentro do futebol brasileiro, eu não vou levantar falso contra ninguém, mas o Fluminense tinha uma estrutura que, infelizmente, a Portuguesa não tinha, né? De bons advogados, de uma retórica bem construída, e a gente sabe que a influência no futebol é muito fundamental. Não estou falando pelo sim, pelo não, mas é um fato consumado e, infelizmente, nessa queda de braço, a Portuguesa acabou sendo vencida. Falando em Copa do Brasil, a Lusa começa esse caminho, né, na Copa Nacional. E eu queria saber de você, inclusive contra o Botafogo da Paraíba, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. Hoje, dentro do Pacaembu, a gente está gravando antes da bola rolar, né? Mas importante você estar curtindo o feriado do Carnaval, vai pro bloquinho depois do Link Sport Clube, hein? Você que não deixou seu like, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Mas as aspirações da Portuguesa, porque avançar de fase nesse momento é 1 milhão a mais, né? Não que 1 milhão se compara a 1 bilhão, né? Mas todo o dinheiro é bem-vindo também, né? Exatamente. E esse é o objetivo da Portuguesa na Copa do Brasil, né? Tentar avançar a maior quantidade de fases possível, porque a quantidade de dinheiro é bem grande, né? Acho que são 800 mil só por disputar essa fase, então esse a gente já tem. 830 mil. 830, e aí tem mais esse milhão que você falou aí, caso passe do Botafogo. É o que eu falei agora há pouco, né? Se fosse 10 dias atrás, eu ia estar bem confiante para esse jogo, mas com esse desmanche, assim, a Portuguesa tem desfalques também. O Cristiano, que foi o melhor jogador da Portuguesa no campeonato, está machucado. O Lucas Hipólito, lateral esquerdo, também teve uma ruptura de ligamento, está fora da temporada. Então, vai ser uma Portuguesa bem desfalcada hoje, mas estou confiante até, porque tem a grama sintética do Pacaembu a nosso favor.
Todo mundo fala que é muito diferente, fala que é outro esporte, né? Não sei. O pessoal gosta de jogar em terrão, pelo jeito, né? O provável Portuguesa com Rafael Santos, Thales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazuz e Pedro Henrique, Tauan, Fernando Henrique ou Barba, e Rildo ou Portuga, Everton Messias ou Rio, segundo aqui o Netlusa, Igor Torres e Maceió. Gosto do futebol do Maceió. Bom jogador também, né? Foi muito assediado pelo Santos no ano passado. Só não foi pro Santos porque ele tinha um grande imbróglio ali com o São Caetano. A Portuguesa pegou ele ainda emprestado. E aí ele acabou renovando com a Portuguesa e é provavelmente o maior valor, assim, da base da Portuguesa nesse momento. Fez gol no Corinthians, um golaço, inclusive. Sim, um golaço, inclusive, contra a equipe. E aquela partida contra o Corinthians te chamou a atenção? Nível de competitividade ali que a Lusa conseguiu colocar em campo. Então, a gente não pode esquecer que era o Corinthians reserva, né? Mas assim, a gente também não pode esquecer que o nível de investimento do Corinthians hoje para a Portuguesa é gigantesco. Então, assim, a gente não pode esquecer que o Corinthians sofreu contra uma equipe varziana na Copa Libertadores da América contra a Universidade Central da Venezuela. Então, e se a gente pegar os 11 titulares do Corinthians naquele jogo, 11 reservas do Corinthians, mas os 11 seriam titulares na Portuguesa. Para você ter uma noção, o ataque do Corinthians naquele jogo foi Thales Magno, Romero, Pedro Raul. Pro torcedor do Corinthians, Pedro Raul, não sei o quê. Mas na Lusa, o Pedro Raul seria, nossa, o Haaland. Rapaz. Mas você gostou do futebol apresentado naquele jogo? Cara, gostei, porque você fez um baita primeiro tempo, assim, realmente dominou o jogo, botou o Corinthians pra trás. No segundo tempo, o Ramon Dias ali fez algumas substituições, né? Colocou mais um atacante. E empurrou um pouco a Portuguesa para trás e acabou virando o jogo até com uma certa facilidade. Mas a Portuguesa ainda teve força para buscar o empate e chegou perto da virada com uma bola na trave do Rildo ali no final do jogo. Lembro. Então foi um jogo bem assim emblemático desse time do Cauê de Almeida, que pode não ser heavy metal, como o Alex Bourgeois fala, mas é um time que tem bastante controle do jogo, sabe? A gente viu a Portuguesa nos últimos 2 anos de Paulistão, com técnicos aí como Pintado, Gilson Kleina. Nada contra eles, mas a gente sabe que o estilo deles é incansável, Gilson Kleina. Mais fechar a casinha, bicão pra frente. Já a Portuguesa do Cauê de Almeida, não. Uma Portuguesa que joga, que tenta propor jogo em alguns momentos, tenta sair curto em alguns momentos. Mas o Corinthians realmente é um time que tem mais qualidade técnica, mas a Portuguesa fez bastante frente ao Corinthians. Gente, bora fechar essa edição do Link Sport Clube. O Lucas, eu primeiramente preciso te parabenizar pelo seu trabalho na Netlusa. Desde a época de Sportsnet, inclusive escrevendo, tem um talento absurdo. E também é metaleiro. Também é roqueiro esse rapaz aqui. Será? Fiquei sabendo. Lucas, obrigado. Quero que você deixe suas redes sociais aí, pessoal, te acompanhar e também da Netlusa. Agradecer a Netlusa por ter liberado a vinda do Lucas. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Te espero numa outra oportunidade aqui no nosso Link Sport Clube, amigo. Boa, queria dizer que foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Obrigado. Pela primeira vez te encontrando, cara. Muito legal mesmo. Obrigado pela oportunidade de falar da Lusa, cara, que é tão raro hoje em dia lugares que abrem esse espaço para nós. E bom, deixar minhas redes sociais aí, Lucas Castro XX no Instagram, Lucas Castro SZ no X. E convidar o pessoal para seguir o Netlusa também, o pessoal que gosta da Portuguesa. O Netlusa tá aí querendo chegar a um Canindé de inscritos, né, com a capacidade do estádio, então gostei, rapaz, gostei da comparação, gostei. Então, isso, e obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que te agradecemos. Rapaz, Twitter X, como diria o nosso querido amigo Igor Sicorella, hein? Rapaz, você do outro lado do aparelho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo like, pela inscrição, pela mensagem que você possa ter mandado aqui na nossa transmissão. Nós voltamos numa próxima, você sabe, né? Em edições diárias, a 12h e 6h, transmissão dos principais jogos de segunda a sexta no Link Sport Clube Podcast, o canal dos campeões.